Eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta direta para você. Vamos direto ao ponto. Qual é o seu nível de fome por Deus hoje? Nesse dia, qual é o nível do seu desespero pela presença de Deus? Quão faminto você está por Ele? Você pode pensar isso, olhar para o teu próprio coração e se fazer essa pergunta: qual é o meu nível de fome por Deus? Qual é o nível do meu desespero, da minha vontade de experimentar mais dEle, da sua presença, da sua glória? Como é que está o meu coração nessa noite? Eu recentemente fiz uma viagem com a Carol e com as minhas filhas. Nós fomos para Curitiba para ministrar e fomos de carro. E calculamos a rota, preparamos a viagem, não é? Decidimos o caminho, colocamos lá o GPS para funcionar e fomos. Mas no meio do caminho aconteceram alguns imprevistos. E aí, de repente, na estrada que nós estávamos indo, havia um bloqueio. Aí a gente precisou sair do bloqueio, caímos numa outra estrada, e aí depois tinha um outro desvio, e de repente, meus irmãos, nós estávamos numa estrada desconhecida. Aí olhamos para o telefone para pegar um sinal, né, e recalcular a rota no GPS, e sem sinal de telefone. E aí eu falei assim: Jesus, e agora? Como é que vai ser? Aí eu segurei assim no semblante, não falei nada para a Carol, que eu comecei a ficar preocupado, mas começamos a entrar a noite adentro e começou a escurecer. A estrada que a gente estava escura, só passava caminhão, não tinha acostamento. E eu olhei o tanque de combustível e ele começou a diminuir. E aí eu olhava aquela barrinha e sumia mais uma barrinha. Eu falava: meu Deus, segura essa barra em nome de Jesus. E a barrinha ia sumindo, gente. E eu olhando no horizonte, falando assim: meu Deus, cadê uma luz, uma cidade, uma placa? E nada. Sem acostamento. De noite, as crianças no carro e menos uma barrinha. Eu falei: meu Deus, comecei a ficar desesperado. Aí eu falei para a Carol, falei assim: amor, ora, agora eu preciso abrir o coração aqui. Acho que a gente corre o risco de ficar na estrada aí. Sem iluminação, sem nada, isso pode colocar nossa vida em risco. As crianças dentro do carro, as meninas, meu Deus. E aí, por alguns instantes, que pareceram uma eternidade, a gente ficou assim, né, em silêncio, não se falava nada. Ela só olhava o telefone para ver se voltava o sinal, e não voltava, e eu olhando a barrinha, e a Clara brincando, né, no banco de trás, falava: papai, vamos cantar uma música. Aí eu: filha, não, agora papai não pode. E eu ficava assim: meu Deus, um posto. Até que, graças a Deus, nós vimos uma placa de uma saída para uma cidade. E logo o sinal do telefone voltou, calculamos lá posto de gasolina e conseguimos achar uma rota e chegamos no posto, gente. Acho que tinha 2 barrinhas só restando lá no tanque de combustível do carro. Eu cheguei naquele posto de gasolina, sem brincadeira, eu acho que eu quase abracei o frentista, assim como se fosse da minha família. Né? Meu pai: meu Deus, glória a Deus pela sua vida. O cara acho que não entendeu. Mas naquele dia, as minhas definições de desespero foram atualizadas. Eu acho que eu nunca me senti tão desesperado. E assim, nada mais importava. Eu só precisava chegar naquele posto de gasolina. E quando eu estava pensando sobre essa palavra, Deus trouxe essa experiência para falar sobre esse desespero, sobre esse foco, essa necessidade. E fazer essa pergunta ao meu próprio coração: será que eu estou faminto, desesperado, focado naquele momento em que nada mais importa e tudo que eu quero é estar com o Senhor e me alimentar dEle? Será que hoje este é o meu nível de fome? Qual é o nível hoje do seu desespero por Deus? Será que você está nesse lugar? Existem 2 respostas para essa pergunta. Você pode dizer: sim, eu estou faminto por Deus. Eu nunca estive tão faminto como eu estou hoje. E eu tenho buscado ao Senhor e tem sido maravilhoso. Se esse é o seu caso, glória a Deus por isso. Mas talvez você diga: não, eu acho que eu não estou tão faminto assim. Eu acho que eu não estou tão desesperado assim. Eu acho que talvez eu já até tenha sentido mais fome ou mais sede de Deus na minha vida, mas hoje eu estou no momento
em que eu não estou sentindo isso. Se esse é o seu caso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que essa noite é a noite da mudança. Esse tempo é o tempo em que Deus deseja atrair o seu coração para que você volte a ter fome e sede de Deus. Porque quem tem fome de Deus, jejua. E quem jejua, se banqueteia. Essa é a noite de você voltar para o colo do Senhor, para diante da sua presença e falar: Deus, eu quero voltar a me alimentar do Senhor, eu quero voltar a desejar o Senhor mais do que todas as coisas. Nós vivemos, queridos, em dias onde a nossa atenção ela é jogada de um lado para o outro. Com tantos convites, com compromissos, com situações, com propagandas, com coisas, anúncios na televisão, na internet, e a nossa atenção é jogada de lá para cá. E muitas vezes o mundo está tentando oferecer falsos substitutos para a nossa fome, que é uma fome de Deus. Todos nós temos uma fome de Deus no nosso coração. Mas às vezes a nossa atenção está sendo disputada e nós vamos nos alimentando de outras coisas, e essas outras coisas não trazem para nós essa sustância, não trazem para nós a força que nós precisamos. E aí nós ficamos então correndo desesperados atrás daquilo que apetece às nossas vontades, e estabelecemos até uma relação de dependência com esses substitutos do pão da vida. Quando isso acontece, queridos, é mais ou menos como quando a gente está se sentindo faminto. Não sei se já aconteceu com você, quando você vai numa festa de aniversário e você está lá e conversa e brinca, e tem, né, comunhão com as pessoas que estão ali. E aí você está esperando sair, né, a hora da comida. E aí, por alguma razão, demora a sair a comida. Aí você vai ali e você, deixa eu comer um brigadeirozinho aqui. Deixa eu, só para embrulhar o estômago, deixa eu comer uma besteirinha aqui. Deixa eu comer uma outra besteirinha ali. E daqui a pouco, você está cheio de coisas que não matam a sua fome. Você fica com uma dor de barriga, porque aquilo não era o alimento que você precisava. E quando chega o alimento que você precisava, você já não tem mais apetite. Isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, queridos. E esse é um tempo muito propício para nós falarmos sobre jejum. Porque quando essas coisas acontecem, a fome de Deus é trocada por fome de coisas. E nós vivemos buscando no pão da terra aquilo que só o pão da vida pode oferecer. Nós ficamos obesos de coisas. Obesos de tudo, obesos daquilo que não importa, e famintos da presença do Espírito Santo, famintos de Deus. No seu livro Fome de Deus, John Piper diz o seguinte: se não sentimos um forte desejo pela manifestação da glória de Deus, não é porque você já bebeu profundamente e está satisfeito. Não. É porque mordiscamos por tanto tempo a mesa do mundo que a nossa alma está cheia de pequenas coisas e não há espaço para as grandes. Se estivermos cheios daquilo que o mundo oferece, então talvez um jejum possa expressar ou mesmo aumentar o apetite da nossa alma por Deus. Esse tempo é um tempo propício para nós falarmos de jejum. E por que isso? Porque dentro de 2 semanas nós celebraremos a data mais importante das nossas vidas. Amém? Qual é a data mais importante das nossas vidas? A Páscoa. A Páscoa é a data mais importante da vida de cada um aqui. Nós temos datas de aniversário diferentes, nós temos datas de casamentos, né, diferentes, mas nós temos uma coisa em comum. O dia mais importante das nossas vidas é a Páscoa, porque foi ali que a nossa vida, o nosso destino e a nossa sorte mudaram para sempre. O seu aniversário é importante, o aniversário do seu casamento é importante, a data de nascimento dos seus filhos é importante, mas nenhuma data é tão importante como aquela em que nós celebramos a nova vida, que nós recebemos o perdão dos pecados, que nós fomos amados quando não merecíamos ser amados, e fomos perdoados por Jesus e recebemos a salvação de graça. Essa sim é a data mais importante para nós. E como é que nós estamos caminhando para essa data? Será que nós estamos preparados para celebrar este momento solene na vida do crente? A sexta-feira da paixão, o domingo da ressurreição, como é que nós estamos chegando ali? Pensa num casal.
E eles têm uma data de aniversário de casamento. E aí, conforme essa data vai chegando, geralmente são as mulheres que se lembram, né? Quando tem alguém esquecendo data de casamento, geralmente é o homem. Não sei como é lá na sua casa, mas eu vejo muito isso acontecer. Chega a data do aniversário de casamento, um dos cônjuges está assim, né? Esperando para ver assim, o que meu cônjuge vai fazer. Será que vai ter um presente? Será que nós vamos fazer alguma coisa? Vamos sair para jantar? Não é? Como nós vamos celebrar esse dia? E aí o outro está assim, né? Eu falei, a gente não vai fazer nada hoje? Mas hoje? Terça-feira? Por quê? Não acredito que você esqueceu. Ai, meu Deus do céu. Como é que você acha que o cônjuge que foi esquecido se sente? Obviamente, não vai haver um divórcio por causa disso. Mas aquele marido perdeu, supondo que seja o marido, perdeu uma grande oportunidade de valorizar sua esposa. De se preparar para aquele dia dizendo, meu amor, este dia foi tão marcante na minha vida que hoje eu quero celebrá-lo com você e nós vamos sair, vamos ter um tempo juntos. Não é verdade? Imagina como que nós estamos chegando na Páscoa. O dia mais importante da nossa vida, o dia da nossa redenção. O dia que Jesus morreu por nós. E aí nós chegamos na Páscoa assim, displicentes, distraídos. E o Senhor Jesus, que morreu para nos trazer perdão dos pecados, para nos dar uma vida santa, nos recebe displicentes. Quando isso acontece, nós não estamos valorizando aquilo que Jesus fez. Isso não quer dizer que nós só jejuamos antes da Páscoa, mas que esse é um momento propício. É por isso que na história, os cristãos têm utilizado os 40 dias que vêm antes da Páscoa como um tempo de preparação. Um tempo de jejum, um tempo de contrição, um tempo de silêncio, um tempo de separação, de autoexame, um tempo de confissão de pecados. Por quê? Para que quando nós chegarmos na Páscoa, o nosso coração esteja alinhado com aquilo que esse evento representa. Para que nós possamos dizer para Jesus, Senhor Jesus, o Senhor morreu para me dar uma vida abundante e eu estou vivendo essa vida. Glória a Deus pelo Senhor, glória a Deus pela morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, porque elas têm tido efeito na minha vida. Mas se nós não nos preparamos para esse evento, o que é que nós temos a dizer? Senhor Jesus, obrigado pelo perdão dos pecados, mas eu tenho vivido escravo da minha antiga natureza, a qual o Senhor morreu para desfazer. É triste isso, queridos. Por isso é importante hoje nós falarmos da importância do jejum. Para que você possa, talvez você, nós temos ainda 2 semanas, não é, até a Páscoa, para que você possa usar esse tempo, para você também fazer um exame do seu coração e se preparar, voltar para a presença do Senhor, confessar os seus pecados, alinhar o teu coração, se santificar, pedir perdão, perdoar. E aí sim, queridos, algo poderoso vai acontecer na sua vida. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. Lemos assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam como eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que o vê em secreto. E o seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. Amém? Eu quero que você guarde uma realidade no seu coração hoje. Se você quiser escrever isso, se você quiser depois anotar essa frase. Mas quem tem fome de Deus, jejua. Amém? Você pode repetir isso comigo? Quem tem fome de Deus, jejua. E quem jejua, se banqueteia. O jejum, de maneira alguma, é falta. Pelo contrário, jejum é abundância. Eu não sei se você já praticou essa disciplina espiritual. Eu não sei se você pratica ela com regularidade. Mas o jejum é uma grande bênção.
E hoje nós vamos aprender 3 coisas sobre jejum, 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, vamos aprender que o jejum foi recomendado por Jesus. O jejum, ele não é um mandamento. Quando nós olhamos, havia apenas na lei um mandamento sobre o jejum no Antigo Testamento, que era do dia da expiação. No Novo Testamento, nós não temos uma ordem expressa do jejum. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus recomendava sim o jejum. Perceba que Jesus, quando ele está falando com os seus discípulos, para quem naquela cultura era muito comum jejuar, e os fariseus e os religiosos também jejuavam, ele diz o seguinte: quando vocês jejuarem, jejuem dessa forma. Ele não diz se vocês jejuarem, porque não era para ser opcional. Se o jejum fosse opcional, Jesus diria: se vocês decidirem jejuar, vocês vão jejuar dessa forma. Mas Jesus diz: quando vocês jejuarem, porque é certo que vocês deverão jejuar. Calvino, que foi um reformador do século XVI, ele disse algo muito importante. Diz que nós devemos sim falar bastante sobre o jejum na igreja, porque os cristãos comumente cometem 2 erros acerca do jejum. E o primeiro deles é não jejuar. Não jejuar é um erro. Algumas pessoas não jejuam porque elas acreditam assim: não, por que eu vou fazer greve de fome? Né? Que prazer que Deus tem em me ver passar fome. Não, eu já estou no tempo da graça, né? No Novo Testamento eu não preciso jejuar. Uma vez eu estava conversando com uma senhora e ela falou exatamente isso para mim. Estávamos falando de jejum. Ela falou assim: não, eu não pratico isso. Eu falei: não, por quê? Porque Jesus já pagou tudo na cruz. Jesus já pagou tudo, eu não tenho que me sacrificar mais por nada. Então, por isso que eu não jejuo. Isso é uma compreensão errada, de que por alguma razão, quando nós jejuamos, nós nos tornamos mais aceitáveis a Deus, ou que o nosso jejum tem poder de pagar os nossos próprios pecados, como se fosse uma penitência. Não, o jejum não é para isso, nós vamos ver daqui a pouquinho qual é o propósito do jejum. Mas o jejum não é penitência. O jejum ele não tem o objetivo de fazer ninguém sofrer. Mas Jesus disse que nós deveríamos jejuar. E uma pessoa que se coloca contra o jejum, ela está, na verdade, na contramão de toda a Bíblia. Porque Moisés jejuou, Esdras jejuou, Esther jejuou, Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, os discípulos jejuaram. Então, quando nós praticamos essa disciplina, nós estamos nos colocando lado a lado com os nossos irmãos em toda a história que praticaram essa disciplina. Isso é maravilhoso. A segunda coisa que nós vamos aprender, além de que o jejum foi recomendado por Jesus, é de que o jejum não é autopropaganda. O jejum é autoquebrantamento. Não é autopropaganda, mas autoquebrantamento. O segundo erro, lembra que eu falei que Calvino falou de 2 erros que os cristãos cometem sobre o quesito do jejum. O primeiro é não jejuar. O segundo erro é as pessoas que jejuam, mas jejuam pelos motivos errados. Jejuam pelas razões erradas. E abusam do jejum. Eles jejuam não para se aproximar de Deus, mas para se vangloriarem por religiosidade. Aqui Jesus estava falando com alguns religiosos que faziam exatamente isso. Era o uso publicitário da oração, o uso publicitário do jejum. Era quem orava e jejuava para aparecer para os outros como uma pessoa religiosa. E é disso que Jesus está falando aqui. Quando ele diz, quando você jejuar, lava o rosto, né, arruma o cabelo, passa um perfume assim, não é porque é um segredo que ninguém pode saber que você está jejuando. Eu tinha uma amiga que pensava isso. Uma vez eu estava na faculdade, e eu estava num dia de jejum, e ela falava assim: vamos comer alguma coisa? Aí eu falei: não, obrigado. Não, tô bem. Aí ela: come alguma coisa? Aí eu: não, obrigado, está tudo jóia. Aí depois passou mais algumas horas, ela: você não vai comer nada? Come isso aqui. Aí eu: não, obrigado e tal. Até que teve um momento que eu falei assim: não, querida, eu tô num dia de jejum. Aí ela: você não podia ter me falado isso. Eu não podia saber, o jejum tem que ser segredo. Não é disso que Jesus está falando. Eu falei: então parava de me perguntar, ué. Não, o jejum não tem que ser segredo nesse sentido. O que Jesus está advertindo aqui é uma pessoa que faz jejum para os outros saberem. Para que os outros olhem para ela e falem assim: nossa, que pessoa espiritual. Como essa pessoa é crente. E isso é mais comum do que parece, tá, gente? Deixa eu confessar um pecado para vocês. Eu já fiz isso. Eu já
pratiquei as disciplinas espirituais com motivos errados. Eles não pareciam errados no início, mas eles eram errados. Eu falei assim, eu preciso orar, e eu preciso jejuar, porque aí quando eu for entregar uma palavra, quando eu for fazer uma aula, quando eu for pregar a palavra, ou quando eu orar pelas pessoas, aí a coisa vai fluir. Eu quero orar, eu vou jejuar para buscar isso, para ser um grande homem de Deus e ser poderosamente usado. Apesar do desejo do meu coração ser, eu quero ser usado por Deus, eu estava pensando que se eu me aproveitasse dessa disciplina, eu seria merecedor dessas coisas, e as pessoas olhariam para mim e iam falar assim, uau, que pregação, que oração, que pessoa maravilhosa. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Pessoas que fazem isso, elas tratam Deus como se fosse um bem. E aí então eu jejuo para extrair desse bem aquilo que eu quero. O nome disso na Bíblia é feitiçaria. É manipulação de poder espiritual. Eu quero manipular a Deus para receber mais poder e poder utilizá-lo da maneira como eu acho melhor. Ou eu manipulo a Deus porque eu quero uma coisa e eu coloquei no meu coração que eu quero isso e agora eu vou jejuar e Deus vai ter que me dar, porque eu estou jejuando há uma semana. Mas você parou para perguntar se aquela é a vontade de Deus? Ou você simplesmente está impondo a Deus algo e agora jejuando para tentar entrar numa queda de braço com Deus e vencê-lo? Não. O jejum não é para isso. Nós não jejuamos para fazer propaganda da espiritualidade, mas nos humilhamos diante de Deus. Existia uma família no Novo Testamento que era cheia do Espírito. Toda a família. Era a família de João Batista. O pai dele, o sacerdote Zacarias, era cheio do Espírito. Nós lemos isso em Lucas. E também que a sua mãe, Isabel, era cheia do Espírito. Uma profetisa. E João Batista era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Já pensou uma pessoa que é um bebezinho cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? Esse era João Batista. E a Bíblia fala de João Batista como esse modelo de espiritualidade para nós. E João Batista jejuava assim. Nós lemos que essa era uma das práticas que ele tinha. E qual era o efeito do jejum na vida de João Batista? Não eram os milagres que ele realizava, mas a humildade que ele demonstrava. É este modelo de espiritualidade para nós que diz, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. O jejum nos coloca então nesse lugar dizendo, Senhor, eu quero mais do Senhor e menos de mim. Não mais da minha vontade, não mais dos meus planos, não mais das coisas que eu quero, mais do Senhor em mim, mais do Senhor em mim. Eu me lembro de uma vez que eu estava no seminário e eu precisava de algumas respostas de Deus para a minha vida, alguns direcionamentos. E aí então eu falei, eu vou tirar um tempo de jejum. E lá no seminário a gente praticava bastante isso. Toda primeira segunda-feira do mês era jejum coletivo no seminário. Ninguém comia, então professores, funcionários, alunos, nós passávamos o dia buscando a Deus. Então nós já praticávamos isso. Eu falei assim, vou fazer uma semana de jejum, vou tirar 2 refeições no café e o almoço, vou só comer à noite. E para buscar de Deus direcionamento, buscar de Deus respostas. Isso não é errado. Nós vemos que quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que os discípulos e os líderes da igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, jejuavam e oravam, buscando direcionamento, ouvirem a voz do Espírito Santo sobre quem enviar para o campo missionário. E aí eles estabeleceram, ouviram do Espírito Santo que Paulo e Barnabé deveriam ser enviados. Eles tiveram esse discernimento em jejum. Então, isso não é errado. Mas eu me lembro que no último dia do meu jejum eu precisava das respostas. Eu precisava saber se eu ia para o campo A, se eu ia para o campo B, se eu voltava para a igreja, se eu me casava logo com a Carol no ano seguinte. Eu falei, Deus, eu preciso decidir essas coisas. E aí então eu fui para a salinha de oração, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei naquela sala, era uma sala de oração, tinha algumas bandeiras de vários países na parede, umas almofadas no chão. Eu entrei lá e eu falei, Deus, eu estou aqui esperando ouvir a tua voz, eu preciso desse direcionamento, eu preciso dessa direção. E aí, eu me lembro que, de uma maneira muito linda, muito sublime, o Espírito Santo encheu aquele lugar.
eu senti a presença do Espírito Santo ali de uma maneira tão forte que eu comecei a só confessar pecado. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Me perdoa porque muitas vezes eu tenho errado, muitas vezes porque eu estou pedindo por direcionamento, mas muitas vezes eu posso estar sendo ansioso, Senhor. Eu quero descansar no Senhor. E eu comecei a adorá-lo. E eu me lembro que chegou uma hora que eu nem sabia mais por que eu estava ali. Eu falei, Deus, eu lembro que eu tinha uma pergunta para fazer para o Senhor, pedi um direcionamento, mas agora não importa, porque eu estou na tua presença, eu sei que o Senhor está aqui e esse é o melhor lugar do mundo para mim. É isso que acontece quando nós buscamos a Deus corretamente com o jejum. E quando eu digo corretamente, eu não estou falando do número de horas que você deve não comer, dos alimentos, não, isso é algo que você vai decidir com o Senhor. Cada um faz de um jeito. Tem gente que jejua por um dia inteiro, tem gente que tira apenas uma refeição. Isso não é o mais importante. O mais importante é que você esteja dizendo assim, Senhor Jesus, eu não quero prosseguir sem o Senhor. Eu não quero mais viver sem estar me alimentando diariamente da tua presença. Eu não quero decidir a minha vida por mim mesmo. Eu não quero carregar pecados na minha vida. Eu não quero caminhar com relacionamentos quebrados. Eu quero estar vivendo a vida plena que o Senhor conquistou para mim na cruz. Eu quero estar conectado contigo. É isso que é realizar o jejum corretamente. A terceira verdade que nós aprendemos sobre o jejum nesse texto é que o jejum tem a sua recompensa da parte de Deus. O jejum tem sim uma recompensa. Jesus, falando ali com aquelas pessoas, disse, olha, quando você jejuar, pode aguardar que o seu Pai, que o vê em secreto, te recompensará. O seu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Uma atitude simples. Uma atitude de dizer, Senhor, eu quero voltar a ter fome de Ti. Deus vê isso. Até os nossos pequenos passos, os passos frágeis que nós damos em direção ao Senhor, Deus vê, Deus considera, Deus recompensa. Às vezes na nossa busca a gente sente que a nossa busca por Deus ela está falha, nós não estamos conseguindo às vezes buscar o Senhor todos os dias, às vezes a gente consegue, às vezes a gente falha, às vezes a gente ama a Deus, às vezes a gente se esquece dele, mas quando nós estamos tentando, ainda que seja de pouquinho em pouquinho, Ele está vendo e Ele recompensa isso, querido. Pode saber que quando você dispõe o teu coração para buscar ao Senhor, Ele recompensa. E qual é a recompensa que Ele dá? A recompensa é Ele mesmo. Amém? A recompensa é Ele mesmo. Lá em Lucas, capítulo 5, algumas pessoas chegaram e perguntaram para Jesus. Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Qual é o propósito do jejum? É estar com Deus. É para isso que nós jejuamos. Não jejuamos para barganhar, não jejuamos para conseguir que a nossa vontade seja feita, jejuamos para nos afastar de algumas coisas, para equilibrar os nossos apetites, porque às vezes a gente tem muito apetite por coisa que não presta e pouco apetite por aquilo que é realmente verdadeiro e bom para nós. Nós temos o apetite de assistir coisas, nós temos o apetite de comer certas comidas, estamos prontos para várias coisas. E às vezes nos falta apetite para buscar o Senhor. Então é para isso que nós fazemos o jejum, para estar com Deus. E aí aqui nesse evento, a pessoa diz assim, mas por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse, não faz sentido. Se o jejum é para estar comigo, eu já estou aqui com eles, por que eles vão jejuar? Imagina, os discípulos chegando para Jesus, falando assim, Jesus, fica aqui um pouquinho, eu vou tirar um tempo para jejuar, porque eu vou buscar a face do Senhor. Não, a face do Senhor está ali, em Jesus. Por isso que eles não precisavam jejuar. Mas Jesus continua dizendo, haverão dias, porém, em que o noivo será tirado. Ou seja, em que Jesus não estaria presente fisicamente aqui. E nestes dias, o que eles devem fazer? Nestes dias jejuarão. Nós estamos vivendo nesses dias. Dias em que Jesus não está de modo presente, corpóreo aqui entre nós, Ele está aqui através do seu Espírito Santo. Mas nós precisamos buscá-lo. Nesses dias é o dia que
que nós jejuamos. Mas o propósito é esse. Se você sempre teve essa dúvida, né? Qual é o propósito do jejum? Eu quero te dizer, o propósito do jejum é estar com o noivo. É estar com o noivo. É estar com Jesus. Eu quero te convidar a você pensar um pouquinho sobre como é que você vai chegar na Páscoa. Como é que você quer chegar na data mais importante da sua vida? Você quer chegar lá distraído? Você quer chegar com o teu coração sujo, afastado do Senhor, insensível, talvez preocupado, talvez ansioso? Ou você quer tirar essas 2 semanas para se preparar como se você fosse um cônjuge se preparando para a melhor festa de aniversário de casamento? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou preparar, eu vou dar um presente para o meu cônjuge. Como é que você quer se aproximar da Páscoa? Como é que nós valorizamos aquilo que Jesus fez na cruz? Quando nós nos santificamos, quando nós o buscamos, quando nós o amamos mais que todas as coisas. Queridos, eu tenho vivido dias, e aqui abrindo o coração com os irmãos, eu tenho vivido dias que têm sido inesquecíveis. Dias inigualáveis. Dias que eu nunca vivi antes. E eu estou dizendo isso como um testemunho. Porque eu também precisava me aproximar do Senhor. Eu também precisava que a minha fome por Deus aumentasse. Porque eu estava envolvido em muitas coisas, fazendo muitas coisas, com muitos planos. E com fome de tantas outras coisas. Mas a minha fome com Deus estava, sem eu perceber, diminuindo. E eu tenho tirado algum tempo já nos últimos dias. E tem sido tão maravilhoso. Eu quero te estimular e dizer que isso não é só para o pastor, para os líderes. Não, o jejum é para todos nós. A presença de Jesus é para você também. Você pode ir para diante de Deus e dizer: Senhor Jesus, eu quero provar isso. E eu sei que o Senhor Jesus, que vê o teu coração em secreto, vai te recompensar. Amém? Para finalizar, eu quero contar um outro testemunho para vocês. Tem um livro chamado O Homem do Céu. O irmão Yun é quem escreve esse livro, ele era um dos apóstolos da igreja chinesa. E ele estava preso. Deus colocou no coração dele que ele deveria fazer um jejum lá na prisão. Ele já era bem maltratado na prisão, comia mal, mas ele entendeu que ele deveria fazer um jejum. E então ele começou. Fez um jejum por 10 dias, depois emendou para 20 dias, para 30 dias. Óbvio que esses jejuns prolongados são apenas quando Deus dá uma palavra muito específica e nunca devem ser feitos assim, sem um acompanhamento médico, não é? sem a devida preparação. Mas Deus colocou isso no coração dele e ele estava fazendo. Depois de 30 dias de jejum, a sua família foi liberada para ir lá visitá-lo. Ele estava tão fragilizado do jejum, tão magrinho, né? Tão já diminuído, que quando a sua mãe e os seus familiares chegaram na prisão, eles não o reconheceram. Mas cadê o Yun? Tá aqui, é ele. Não, é ele? Você está tão diferente. Por que você está assim? Aí os guardas falaram assim, a gente está tentando dar comida para ele que não quer. Ele que não come. Não sei se ele está fazendo uma greve de fome aí, para protestar contra as situações do presídio. Mas ele que não está comendo. E aí então, a sua família se aproximou dele, e ele com a voz assim, fraquinha, disse assim: vocês me trouxeram pão? Aí eles, claro, tem pão, tem leite, tem água, tem comida, pode comer. Ele, não é disso que eu estou falando. Vocês trouxeram a Bíblia? Posso morrer amanhã, eu não tenho problema se eu morrer amanhã nesse presídio. Mas eu queria ver mais uma vez aquelas páginas. Eu queria ler a Bíblia mais uma vez. Eu estou aqui nesse presídio orando esses 30 dias, porque eu quero ler a Bíblia de novo. Falem para mim, como é que estão os irmãos? Ele perguntou. Como é que está a igreja? Como é que estão as ovelhas? Como é que estão os novos convertidos? Como é que está o avivamento? É isso que me alimenta. Que fome de Deus. Que desespero pelo Senhor. Quando nada mais importa, quando a única coisa que você deseja, como eu naquele dia, naquela viagem, era encontrar um lugar seguro para reabastecer o coração. O Senhor Jesus está te chamando de volta para ter fome por Ele, sede por Ele, vontade dEle, para se deliciar na presença do Senhor.
Talvez você olhe para mim hoje e diga assim, mas eu estou frio espiritualmente. Eu não estou conseguindo nem orar. Eu acho que eu me distanciei do Senhor, eu não sei se tem volta. Em Mateus 17:14, Jesus conversa com os discípulos uma conversa muito interessante. Eles tinham tentado expulsar um demônio e não conseguiram. E então depois eles vêm para Jesus e falam assim, Jesus, nós tentamos expulsar esse demônio e não conseguimos. Por que a gente não conseguiu? A gente já expulsou o demônio antes. A gente sabe que o Senhor nos conferiu esse poder, que nós temos essa autoridade. Por que nós não conseguimos fazer? E às vezes a gente está se sentindo que nem os discípulos. Senhor Jesus, eu já vivi isso antes, mas hoje eu não estou conseguindo. Eu já tive fome do Senhor antes, mas hoje eu não tenho. Senhor, eu já quis mais da tua palavra, mas hoje eu não estou sentindo essa fome. Por quê, Senhor? E o Senhor Jesus responde para eles, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie, esta situação, ela só sai pela oração e pelo jejum. Esse texto está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, parece que Jesus está falando sobre aquele demônio especificamente. Esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas aqui em Mateus, Jesus está falando sobre a falta de fé. E Jesus diz, não existe falta de fé que resista o jejum e a oração. Não existe frieza que resiste ao jejum e oração. Quer aumentar a sua fé? Quer voltar a amar o Senhor? Quer voltar a se deliciar nele? Vai para o jejum e para a oração. A prática dessas coisas, muitas vezes, a gente fala assim, poxa, mas eu não estou me sentindo motivado. Mas a gente se sente motivado depois que a gente faz. A motivação vem depois. E o Senhor vai nos alimentando, vai gerando satisfação no nosso coração. Mas essa palavra é para você. Se você sente que a sua fé está pequena, que você não está desejando o Senhor, faça mesmo assim. Faça agora. Agora é mais urgente do que nunca. Se aproxime do Senhor. Se afaste de algumas coisas por esse tempo. Tira essas 2 semanas. Tira a pilha. Essa é boa, uma dica. Tira a pilha do controle remoto da televisão. Que senão às vezes a gente chega, né, e está tão acostumado, já pega o botão e liga. Aí se você tirar a pilha, você vai tentar ligar, mas por que não está ligando? Aí você, não, eu tenho que buscar o Senhor, eu estou fazendo isso para me lembrar, não é? Tira um tempo de separação, talvez da internet, de outras coisas, da presença de muitas pessoas, e agora nem tem, né, como estar muito junto de muitas pessoas, mas desliga um pouquinho o computador, desliga um pouquinho o telefone, vai para o teu lugar secreto, vai te preparar para a Páscoa, vai preparar teu coração para celebrar a ressurreição, de vestes novas, limpo, cheio de Deus, amém? Eu quero te convidar a fazer isso, ora, faça um voto com Deus. Se você vai fazer um jejum parcial, um jejum completo, talvez tirar uma refeição apenas, mas quando tirar essa refeição, vai para a presença de Deus. Não é assim, não, eu não vou jantar hoje, mas senta para assistir Netflix. Não, é para ir para o lugar secreto, para buscar o Senhor. Nesses dias, você pode jejuar um dia por semana, você pode jejuar semana toda uma refeição. Isso você vai decidir com o Senhor. Não, eu vou tirar alguns alimentos dos quais eu tenho um apetite. Não adianta você falar assim, não, eu vou tirar o jiló. Não, mas se você não tem apetite por jiló, isso não vai fazer diferença para você, né? É que nem eu falar assim, não, eu vou fazer até a Páscoa um jejum de maquiagem. Mas eu já não faço maquiagem. Não. Faça alguma coisa que te ajude a reorientar os seus apetites. Invista em tempo a sós com Deus. Troca aquilo que você está ouvindo, que você está assistindo, que você está escutando, para algo que vai alimentar a tua fé. Mais importante, peça ao Espírito Santo para mostrar se existem pecados no seu coração que precisam ser confessados. Agora é hora de limpeza. É hora de contrição, de confissão de pecados. Procura o teu líder, o teu pastor, alguém da tua confiança, alguém digno. E confessa os seus pecados. Não chega na Páscoa carregando tranqueira. Chega livre para celebrar a ressurreição. Confessa os seus pecados.
Se tem alguém para quem você precisa pedir perdão, faça isso nesse tempo. Se tem alguém que você precisa perdoar, faça isso nesse tempo. Coloca isso como um alvo. Nessas próximas 2 semanas, eu sei, Senhor, que esse relacionamento está quebrado há mais de 20 anos, mas nessas 2 semanas eu sei que o Senhor vai me dar poder e eu vou perdoar, eu vou liberar perdão sobre aquela pessoa. E eu vou restaurar esse relacionamento. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem. O Senhor está chamando a igreja dele para voltar a desejá-lo mais do que tudo. Peça perdão para pessoas a quem você ofendeu. Às vezes a gente é tão autocentrado que a gente acha que todo mundo erra com a gente e que a gente não erra com ninguém. Me lembro do John Piper, no livro dele, ele contando de um discípulo dele que teve um AVC, um infarto. Não foi fatal, mas deu um susto. E agora os médicos disseram para ele que ele era uma bomba relógio, que a qualquer momento ele poderia falecer. Então aquele homem se sentou ao lado do telefone e ligou para todas as pessoas que ele conhecia, dizendo: olha, talvez o Senhor esteja me chamando para me apresentar diante dele. Eu preciso saber se está tudo bem entre a gente. Eu preciso pedir perdão. Faça isso. Limpe teu coração, se prepara para o Senhor. Arruma uma casa para que você seja uma casa habitável para o Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua palavra. E não existem muitos pedidos para se fazer aqui não, Senhor. Não existem muitas palavras para se dizer, senão aumenta a nossa fome pelo Senhor, Pai. Atrai-nos de volta à tua presença. Atrai-nos de volta ao lugar da contrição. Deus, eu acredito que o Senhor Jesus morreu na cruz para que eu vivesse uma vida de liberdade. Eu quero provar essa liberdade, Senhor. E eu sei que essa liberdade eu só vou conseguir provar se eu estiver cheio do Senhor. Se eu estiver vazio de mim. Se a minha carne estiver mortificada. E eu sei, Deus, que a minha atenção é jogada de lá para cá o tempo todo. E eu tenho muitos apetites, mas agora eu quero fazer calar os outros apetites. Eu quero só olhar para a cruz. E eu quero me dirigir ao Senhor. E eu quero dizer: Senhor, eu estarei no meu quarto, Pai. Eu estarei ali no secreto aguardando o Senhor. Para que o Senhor me dê como recompensa, não coisas, não bens, não é dinheiro. Não é capacidade para fazer mais coisa, não. Estarei ali esperando o Senhor. O teu Espírito. Eu estarei ali oferecendo ao Senhor tudo que eu tenho. Confessando aquilo que precisa ser confessado. Me acertando com quem eu preciso me acertar. Me preparando. Quando eu chegar ali no domingo da ressurreição, eu possa me prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem valido a pena. Valeu a pena o que o Senhor fez. O Senhor conquistou para mim perdão, eu tenho vivido nesse perdão. O Senhor conquistou para mim santidade, eu tenho vivido em santidade, glórias ao Senhor. O Senhor morreu para que eu tivesse nova vida e me desse seu Espírito. E aqui estou eu, Senhor, louvado seja o Senhor. Eu estou cheio de Senhor, eu te amo mais que tudo. Eu não quero esse mundo, eu não quero mais nada. Eu só quero habitar na tua presença e contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. É isso que eu quero, Pai. Me ajuda a fazer morrer meus apetites, Pai. Eu quero me banquetear do Senhor. Eu quero jejuar para ter fome de Ti. Senhor, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento, Senhor. Nós Te louvamos e abençoamos cada pessoa que está assistindo, para que ela receba poder espiritual, para tomar uma atitude. Amanhã, eu começo um jejum novo. Amanhã começa a mudança da minha vida. Eu vou buscar o Senhor e nada vai me parar. Ah, Senhor, esse é o nosso desejo. É isso que nós queremos como igreja.
mais do Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.